Olá, bem-vindo! Neste tutorial eu vou exercitar a modelagem de um objeto em forma de uma tela entrelaçada. Eu já tive a oportunidade aqui, em alguns tutoriais antigos, de falar um pouquinho a respeito de gradeados usando o wireframe. Dessa vez nós vamos usar aqui objetos curvos para fazer o exercício que nós precisamos para o efeito. Quero lembrar a vocês que esse exercício ele tem uma diversidade de formas de ser feito. Essa é uma das, e essa é a mais prática que eu achei. Mas existem outras formas possíveis também de se fazer o mesmo resultado. Vamos então compreender aqui a nossa necessidade. Para nós fazermos o uso do que precisamos, nós vamos precisar ativar um add-on que vem no Blender 3D, mas vem inativo. Esse add-on é o Extra Curve. Nós podemos vir aqui no menu superior em File, em User Preference, pode ser o atalho Ctrl+Alt+U, nós abrimos a janela de preferências e aqui na guia chamada Add-ons, nós vamos clicar nessa lupinha e vamos escrever a palavra em inglês Extra. Notem que o programa coloca aqui dois add-ons possíveis, o ADD Curve e o ADD Mesh. Como nós vamos usar o Curve, nós podemos selecionar apenas o Curve. Eu já deixei os meus dois aqui marcados porque eu sempre uso esses objetos. Basta selecionar essas duas caixinhas. Se eu quiser que esse add-on inicialize sempre que eu começar o Blender 3D, eu posso clicar aqui em Save e Use Settings. Se eu quiser que ele só execute nesse momento do exercício, basta eu selecioná-los e clicar aqui no X. Para nós criarmos o nosso filamento de curva, nós vamos fazer o seguinte. Vamos inicialmente selecionar o cubo com o botão direito, tecla X, Delete. Vamos adicionar o primeiro objeto, Shift A, e vai ser um objeto curve daquele simples que nós temos, círculo. Círculo adicionado. Se eu clicar aqui nesse ícone de propriedades, vocês vão ver que é dado a esse objeto o nome de Bezier Círculo. Vamos trazê-lo aqui para o fundo. Vamos então selecionar agora com Shift A, novamente, os objetos curvos. Notem que agora, quando eu adicionei o ADD Curve Extra, irão aparecer objetos que a gente pode utilizar agora no nosso projeto, diferenciado daqueles que estávamos acostumados. Entre eles nós temos o Arquimedia. Vamos selecioná-lo. O Arquimedia parece muito com esse primeiro círculo que nós vimos. O que diferencia, antes de mexê-lo, é que se nós voltarmos a nossa vista aqui para a barra da esquerda, vocês vão ver que eu tenho as propriedades desse objeto que vão permitir fazer alguns efeitos interessantes. Entre elas eu tenho a propriedade Height, que significa altura. Eu vou encostar o cursor do mouse sobre essa caixa, pressionar o botão esquerdo do mouse e com ela pressionado, eu vou arrastar o mouse para a direita. Eu consigo esse desvio do filamento. Isso é o que diferencia esse objeto desse outro que nós vimos. E vamos mudar a nossa visão, mas antes disso eu vou precisar diminuir o diâmetro desse objeto Bezier Círculo, que é a partir dele que eu vou criar um filamento para a grade entrelaçada que eu quero fazer. Então eu vou selecioná-lo com o botão direito, vou usar a tecla S de escala e vou diminuí-lo até um ponto bem fininho aqui. Porém o objeto se encontra na área. Para eu transformar esse filamento com essa espessura desse círculo do Bezier, eu vou selecioná-lo. Notem que esse objeto ele também tem o ícone de objetos curvos. Vocês vão ver os dois pontinhos e essa curva aqui. Vamos selecioná-lo e dentre as possibilidades nós vamos usar aqui na guia Geometria a opção chamada Bevel Object. Nós vamos clicar com o botão esquerdo e vamos dizer que esse filamento ele tem que ter o visual baseado naquele Bezier Círculo que eu inseri anteriormente. Ele está aqui, ó. Eu vou selecioná-lo e vejam que esse filamento tomou essa forma tubular que vocês estão vendo aqui. Apenas para diminuir mais, eu vou aproximar, vou selecionar esse objeto, vou dar um S de escala, diminuir mais ainda, e notem que no momento que eu diminuo ele, eu torno mais fino também, ó, o filamento que nós estamos utilizando aqui para o efeito. Bem, feito esse processo, eu vou selecionar o nosso objeto curvo, Arquimedia, que é a espiral, que vocês vão ver que está aqui embaixo, ó, e vamos fazer o seguinte, pessoal, transformá-lo em um objeto Mesh para poder fazer o efeito desejado. Como é que eu faço isso? Com ele selecionado, Alt+C, eu abro o menu suspenso Convert Tool e seleciono a opção Mesh from Curve. Notem que esse objeto perdeu o ícone de objeto curvo e passou a ter o ícone de objeto Mesh, ou seja, ele não é mais uma curva.
Com esse procedimento realizado, não me resta mais o uso desse Bezier círculo que eu coloquei inicialmente. Então, vamos selecioná-lo com o botão direito. Com ele selecionado, tecla X, vamos deletá-lo do arquivo. Bem, eu vou selecionar novamente o filamento. Observe que esse filamento ele foi criado com a quantidade de vértices, vocês vão ver aqui, 1.248 vértices, 1.200 faces. Eu preciso diminuir essa quantidade de vértices e faces, porque no momento que eu for fazer o efeito do entrelaçamento, a malha vai pesar muito. E isso eu consigo fazendo o seguinte, eu venho na barra de propriedades, clicando no ícone de modificadores, que é a chave inglesa, eu clico em Add Modifier e seleciono o modificador denominado Decimate. Nas propriedades do Decimate, vocês vão ver que eu tenho essa opção Ratio, que significa o raio. Notem que eu estou utilizando 1. Não é isso que eu quero. Eu preciso ter uma quantidade menor de vértices e faces. E como é que eu faço? Basta eu clicar nessa caixinha com o botão esquerdo. Em vez de usar 1, eu vou usar 0.3 Enter. Veja que aqui em cima eu já consegui baixar essa quantidade de 1.200 para 372 vértices. Tornei a malha mais leve, sem perder quase aquela formatação da malha. Então eu vou dar o Apply e com essa malha leve eu vou agora voltar a nossa vista para a visão de frente. Clicando em View, Front e vou usar no modo ortográfico, que é a visão de 2 planos. Vamos clicar em View, Ortho. Nós vamos agora fazer o efeito necessário para criarmos a nossa tela entrelaçada. Primeiro passo, nós vamos fazer uma cópia desse filamento. Como é que eu faço? Vou usar o Shift D. Veja que a cópia, no momento que eu movimento o mouse, ela acompanha o cursor. E para eu voltar a posição dessa cópia para a mesma posição em que se encontra a original, eu vou usar a tecla ESC. A cópia ainda está selecionada. Vamos usar aqui a rotação em 180 graus. RZ180. Eu preciso agora fazer com que essa cópia ela se desloque para que ela fique bem próxima a esse filamento aqui do original. Então eu vou encostar o cursor na seta vermelha e vou trazê-lo até esse ponto. Como se fosse uma grade entrelaçando a outra. Nós vamos, com o objeto cópia selecionado, segurar a tecla Shift e selecionar o objeto original. O passo agora é unir esses dois objetos para transformá-lo em um só. E eu vou usar o atalho Ctrl J, que me permite unir os dois. Os dois estão unidos, mas os seus pontos de origem se encontram aqui no centro. Eu preciso fazer com que esse ponto de origem venha para o centro desse objeto. Eu uso aqui, vamos baixar essa guia de propriedades aqui. Na esquerda, Guia Tools, e vou selecionar Set Origin. Posso usar o atalho Shift Ctrl Alt C. Entre as opções, eu tenho aqui, o Origem, vá para o centro de massa do objeto. Então, vou clicar nessa opção e veja que o ponto de origem veio para esse centro de massa. Apenas para deixar a posição de rotação escala desse objeto num ponto adequado, eu vou usar o atalho Ctrl A, onde eu abro o menu Apply e vou escolher essa opção Rotation e Scale. E com esse procedimento, vamos agora utilizar o modificador que vai nos permitir fazer o sequenciamento para criar o efeito da tela. Clicamos nele, veja que o Array já cria uma cópia aqui, vocês vão ver isso aqui no Count, eu tenho o original e mais uma cópia, ou seja, eu tenho dois objetos fazendo parte. Só que essa cópia nós podemos deslocar pelo eixo X se nós quisermos, está vendo aqui? Utilizando o relativo offset. Vamos desmarcar ele e vamos usar o constante offset. Com o constante offset marcado, já que nós queremos deslocar a cópia pelo eixo X, nós vamos encostar o cursor aqui no X, pressionar o botão esquerdo e vamos arrastando até que a gente, de forma suave, encontre o entrelaçamento próximo dessas duas pontas de cima e de baixo aqui para dar o efeito do entrelaçamento desejado. E aqui, com isso realizado, basta eu afastar um pouquinho aqui, com a rodinha do meio, a área, e eu vou utilizar a quantidade de counts que eu preciso fazer aí para o efeito. Digamos que eu queira mais ou menos desse tamanho a minha grade. Eu vou agora dar o Apply. Bem, a minha tela ela não fica só na horizontal, ela precisa também ter sequências verticais. E aí eu vou novamente utilizar
o efeito do Array. Então eu vou clicar, vou em Array. Notem que quando eu cliquei, o Array já está se utilizando do relativo offset para fazer já uma cópia desses filamentos no sentido X. Eu vou desmarcar isso. Veja que eu só tenho agora aquele filamento anterior. E vou, nesse caso aqui, utilizar dessa vez quem? O constante offset pelo eixo Z, já que nós vamos fazer na vertical, que é justamente para onde aponta a seta azul. Então nós vamos vir aqui em Z, encostar o cursor do mouse, vamos arrastar e vocês vão ver que eu consigo fazer uma outra cópia desses filamentos nesse sentido. Só um detalhe, pessoal. Eu vou aproximar aqui bem, vou arrastar clicando o Shift e o botão do meio do mouse, vou aproximar novamente. Eu preciso fazer com que esses filamentos da cópia coincidam com esse filamento do original. Então eu tenho que ter cuidado aqui, ó, encostando o cursor, pressionando o botão esquerdo. No momento que eu vou arrastando, eu tenho que fazer com que esse encaixe seja perfeito. E aqui é o ponto exato. Tá vendo? Eu vou então aumentar o número de contadores, dessa vez pelo eixo quem? Z. Então vou aumentar aqui, ó. Eu consigo fazer esse gradeado que vocês estão vendo aí. Para aplicar o efeito do nosso elemento aqui que se tornou uma tela entrelaçada, eu vou dar o Apply. E com a nossa tela feita, vocês vão ver que o nosso objeto de malha aqui tem um peso muito grande. Ele está utilizando 62 mil vértices e 89 mil faces. Eu posso usar novamente, ó, com o ADD Modifier, o Decimate. Vou aproximar aqui para vocês verem. E vou utilizar nesse valor ratio 0.3 Enter. Notem que eu diminuí de 62 mil para 18 mil, então se tornou uma malha mais leve. Mas tenham cuidado quando vocês utilizarem isso, porque se vocês botarem um valor muito próximo, ele não sai com uma certa suavidade. Tá? Vamos dar o Apply. Com a nossa malha mais suave, vamos olhar a nossa visão. Antes disso, nós vamos clicar em Set Origem, vamos fazer o nosso centro de massa ir para o centro do objeto, veja que ele veio para cá. Vamos encostar o cursor na seta vermelha, na seta azul. Vamos dar uma cor aqui para essa grade, com ela selecionada, vamos clicar em Material, New, e aqui em Diffuse vou clicar com o botão esquerdo e vou usar uma cor verde. Vou botar um verde aqui mais escuro. Clicando fora. Vamos posicionar a nossa câmera de frente para a nossa tela. Vou usar aqui barra de espaço. Vou escrever Align Camera to View e vou selecionar essa opção. Eu consigo colocar a nossa tela de frente aqui para a câmera. Vamos afastar um pouquinho. Aí vocês podem travar a câmera e usar a melhor forma possível para tentar alinhar junto à câmera de vocês aí. Tá? E usando uma cor de fundo, vou usar uma cor mais branda aqui, clicando em Word. E na guia Word, clicando em Horizon Color, eu vou usar uma cor mais clara. Vamos precisar agora mudar a nossa iluminação, botar a lâmpada de frente. Vamos usar a visão de topo. Vamos afastar um pouquinho e vamos buscar a lâmpada. A lâmpada está bem aqui, ó, vou selecioná-la. Usando a tecla G, eu desloco ela aqui para frente. Vamos usar aqui uma lâmpada do tipo Sun. E vamos apontar a direção dessa lâmpada no sentido da grade. Com esse procedimento, voltando à visão de câmera, é dessa forma que nós vamos ter aí, ó, o gradeado sendo visto pelo nosso efeito. E aí vocês podem utilizar esse recurso para criar algumas coisas interessantes no projeto de vocês. Novamente, volto a lembrar que essa é uma das formas que nós temos de fazer esse efeito. Existe uma diversidade de formas possíveis para isso. Espero que vocês tenham entendido, tenham um bom proveito aí da dica e até o próximo tutorial.